Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, sem o cedilha. O meu Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha. E a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre o incêndio silencioso. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. Já pega a sua xícara de café ou de chá, a sua garrafa de água, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente poder bater esse dedo de prosa. Será que você já imagina o que é o incêndio silencioso? Já passou pela sua cabeça o que seria? Nós estamos falando aqui sobre o burnout. Vamos conversar um pouco sobre isso. E nesses primeiros minutos, eu quero trazer para você uma analogia sobre o líder bombeiro e o líder incendiário, para a gente começar a refletir sobre tantas coisas que vêm acontecendo no mundo corporativo. E será que a gente tem sido aquele líder que apaga ou aquele líder que realmente coloca mais lenha na fogueira? Vamos olhar para isso? Muitas vezes o líder não percebe, mas suas atitudes podem ser o fósforo que inicia o fogo. Vamos ver 3 atitudes de um líder incendiário e como o líder bombeiro agiria no lugar. Bom, o incendiário está sempre pedindo para ontem, né? Vamos fazer para ontem, já era para estar pronto. E aí tem aquela cultura de urgência constante. Parece que nunca está bom, parece que nunca está no prazo, parece que estamos sempre atrasados, sempre atrás. E isso traz uma pressão horrível. E o líder bombeiro, ele perguntaria: o que é importante de verdade? Porque ele tende a proteger o tempo da equipe, a olhar o que de fato é prioridade, sabe? E a fazer esse acompanhamento. Bom, o líder incendiário diria: se vira, isso é um problema seu. É o líder que delega a tarefa, mas não os recursos ou autonomia. Então, muitas vezes o liderado, ele fica com sérios problemas, né? Porque ele não tem autonomia e não tem recurso para fazer aquela atividade ou aquela tarefa que foi delegada pelo seu líder. Mas o líder manda se virar. E aí vêm as questões dos problemas emocionais, porque se você precisa trabalhar e o seu chefe simplesmente, né? Chamaria essa pessoa de chefe, nem de líder, simplesmente manda você se virar e não te dá o apoio, não está correto, né? Não é o certo. E o líder bombeiro, ele falaria, né? Ele perguntaria, inclusive. Repara que o líder bombeiro, ele faz perguntas. Como eu posso te ajudar a chegar lá? Ele entende que a sua função é remover os obstáculos. Então, se você não está conseguindo entregar a tarefa, como eu posso te ajudar? Ou o que está faltando, sabe? Isso que é realmente olhar como líder de uma equipe que deseja saúde mental, que é coerente, sabe? Sem desespero desnecessário. Um outro exemplo aqui que a gente pode trazer é o líder incendiário que fala: erro é inaceitável. Ele cria um ambiente de medo onde a falha é punida. E, gente, vamos falar uma coisa que eu falo até bastante em outros episódios. Eu tenho falado muito sobre isso nesse podcast. A gente
não erra de propósito. Geralmente a gente está tentando acertar, mas é claro que por diversos motivos, isso não é para justificar. É só uma questão de que é um fato. Porque a gente precisa analisar o seguinte: as pessoas estão errando mais em que contexto? É num contexto de pressão, é num contexto, por exemplo, onde temos poucos colaboradores e muitas atividades para fazer. O que está acontecendo que as pessoas estão errando mais? Tem algum processo que nós podemos acertar? Sem essa coisa de apontar o dedo, né, para quem errou e punir aquela pessoa, como se eu tivesse que colocar aquela pessoa de castigo, como se ela fosse uma criança, e aí para ela entender, né, e aprender com o seu erro, ela é punida. E vamos pensar no seguinte, né, todos nós temos telhado de vidro, então amanhã eu posso estar errando, então não adianta eu apontar o dedo e punir, mas sim ser o líder bombeiro que perguntaria: o que aprendemos com isso? O líder bombeiro, ele trata o erro como um dado, uma fonte de aprendizado. Então, como que a gente pode melhorar esse processo? Como a gente pode evitar de cometer o mesmo erro? Claro que tem uma coisa importante na questão do erro e do aprendizado, é que quando eu entendo que eu faço parte do erro de alguma forma, e o que a gente pode fazer para melhorar isso, não é para trazer o sentimento de culpa. Mas é entender o seguinte: poxa, realmente aconteceu um erro, aconteceu uma falha, eu fui induzida por esse caminho, por isso eu errei. Onde a gente acerta? Para que eu não seja induzida de novo pelo mesmo caminho, situações, circunstâncias, pessoas, a cometer o mesmo erro. Então é muito mais um olhar de como deixamos de cometer esse erro, para cometer novos erros, porque cometeremos novos erros. Só não vai cometer novos erros quem não tentar nada na vida. Então, essa é a perspectiva de um ambiente onde haja aprendizado e não punição. E é importante a gente entender que, dentro disso tudo que foi colocado aqui, dessas analogias, que infelizmente são muito comuns no meio corporativo, ainda temos líderes que se comportam dessa forma, como eu coloquei, né? Sendo o líder incendiário, ao invés de ser o líder bombeiro, o líder que realmente vai fazer com que a equipe esteja engajada, trabalhando produtiva, mas, gente, com consciência, com empatia, com exemplo. Não é para ser um louco que quer as coisas a qualquer preço, a qualquer custo. A gente precisa ter um olhar para isso, né? E óbvio, enquanto liderado, também perceber esse tipo de conduta desse líder e saber quando você vai poder dar um basta nessa situação. E talvez você esteja perguntando do outro lado: nossa, mas como que eu vou dar um basta, né? Se eu sou subordinado. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso conecta muito com as mudanças da NR1, né? E falando em criar um ambiente seguro, isso não é só uma questão de bom mocismo, sabe? É uma responsabilidade legal do líder e da empresa. O burnout, por exemplo, está diretamente ligado aos riscos psicossociais do trabalho. E a NR1, as mudanças da NR1, falam exatamente desses riscos psicossociais, né? Sobre o gerenciamento desses riscos, que agora as empresas são obrigadas a fazer. E claro que a gente não pode deixar de dizer, como eu já disse, volto a repetir aqui, que é uma responsabilidade legal da empresa e da liderança. Não tem como separar isso, porque a gente vai estar fazendo também uma análise do ambiente. Um líder que entende o básico disso, ele sai na frente, porque ele para de agir no achismo e começa a agir com base em método, protegendo o seu time e a si mesmo de forma muito mais eficaz. Então, gente, a empresa que está realmente implantando as mudanças da NR1 é a empresa que está ligada realmente em saúde mental. É a empresa que não está preocupada só com a questão legal dos papéis,
mas sim a empresa que está disposta a fazer uma mudança no meio corporativo, uma mudança de consciência, sabe, do que pode e do que não pode mais ser aceitado dentro das organizações. E aí eu volto lá naquele assunto que eu estava falando, né? Ah, mas o que que o subordinado vai fazer? Inclusive, nessa norma, há uma exigência de um canal de denúncia, onde o colaborador possa denunciar esse líder que assedia, esse líder que é o incendiário, né? Que é o nome mais bonitinho aqui, né? Na nossa analogia, ele virou o líder incendiário. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade também para te chamar para um aulão que vai acontecer no dia 11/11, tá? Data bonita, né? 11/11, online, às 19h30. E fala exatamente dessas mudanças, onde o que eu e a Ellen vamos ensinar lá é falar sobre essa NR1 na prática e como implementá-la. E é muito importante que gestores de RH estejam conosco nesse dia e também os líderes do seu time, da tua empresa, porque nenhum RH sozinho vai conseguir implementar essa norma. Vai precisar, sim, da liderança consciente, da liderança desenvolvida, da liderança sabendo o que pode e o que não pode fazer, né? Ajustar alguns padrões que muitas vezes a gente acaba permitindo, e agora com essa mudança na norma, a gente passa a perceber que não pode mais ser permitido. Enfim, então, nós gostaríamos muito, sabe, de ter muitos profissionais da área de RH e líderes, porque o valor está realmente insano, menos de R$ 20, exatamente para que a gente possa levar o maior número de pessoas para essa sala de aula online, para que essas pessoas possam disseminar ainda mais a importância da melhoria na implantação dessa norma. E que a gente não tem que ficar esperando receber alguma notificação do Ministério do Trabalho para fazer alguma coisa. Que a gente já tem a norma que nos direciona o que fazer. Então, a gente tem que colocar a mão na massa e realmente fazer. E se você está com dúvida sobre isso, Fernando, o que é isso que você está falando? Vai lá na minha bio do Instagram, eu.fernandagonçalves, clica lá no link do aulão e vem participar com a gente nesse dia 11, que vai ser realmente maravilhoso. Eu tenho certeza que vai valer muito você investir o seu tempo, né, que não tem preço, e esse valor irrisório aí de menos de R$ 20 para estar lá com a gente, tá? E claro que a gente vai falar agora do nosso desafio, né? Na verdade, não é mais desafio, né? Que eu mudei o nome, né? É o Minuto do Dilema. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Minuto do Dilema. E, claro, tô aguardando você enviar a sua resposta ou sua posição sobre esse Minuto do Dilema através do nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, tá? Vai ser realmente uma honra poder receber a tua mensagem aí e poder responder lá. Então, vamos lá. A situação é a seguinte. Sua equipe está visivelmente cansada após entregar um projeto gigantesco. No entanto, a diretoria, animada com os resultados, anuncia uma nova meta super agressiva para o próximo trimestre, com um bônus financeiro muito alto para quem bater. Vamos lá. Meta agressiva ou time saudável? O que o líder vai escolher? Como o líder vai lidar com isso? E vai conversar com a diretoria sobre isso. Onde o líder fica nesse cabo de guerra? Manda sua resposta e sua análise para a gente através do nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, ou também pode falar comigo lá no direct do meu Instagram. E aí, o que você faria? Você conversaria com a equipe primeiro para saber se podemos aceitar esse novo desafio da diretoria? Você resolveria sozinho? Ah, não, vamos fazer. Meta é meta, o negócio é bater. A galera vai gostar de ter dinheiro no bolso. Mas a que custo? Faz a sua análise aí e diz pra gente o que você resolveria desse dilema. E é isso. Eu quero muito que você
Já encaminhe esse episódio para alguém que você conhece. Está fazendo sentido as informações que eu trouxe nesse episódio. Eu não sei em que plataforma você está me ouvindo, mas provavelmente tem uma forma de você avaliar o episódio ou o podcast. Por favor, faça a sua avaliação. Isso é importante para que essa informação chegue a mais pessoas. Então, avalie, por favor. E, claro, fique à vontade para fazer contato com o nosso WhatsApp, mandando sugestões, por exemplo. E por hoje é isso. Lembrem-se, performance e bem-estar não são inimigos. São dois lados da mesma moeda. Um time esgotado nunca terá alta performance de forma sustentável. Espero que o episódio de hoje tenha te dado ferramentas para ser um líder bombeiro e não um líder incendiário. Espero te ver, claro, no nosso aulão para aprofundar ainda mais esses assuntos. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o incêndio silencioso da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003, colocando no assunto meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.